Saudações, meus pequenos gafanhotos! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, eu não sei qual horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Este ano estamos com um projeto novo, Prepara Enem SSA. Queria te agradecer por estar me recebendo na sua casa. E nessas próximas semanas iremos iniciar um preparatório para a sua prova do Enem e a sua prova do SSA. Eu me chamo Paulo Vieira e eu vou ser seu professor de física e espero que você possa aprender bastante e saiba que eu estou aqui para te ajudar. Bom, para começarmos a nossa bateria de aula, eu quero preparar um especial para você falando das leis de Newton. Conteúdo esse extremamente importante para você, fera, que vai fazer o Enem, que vai fazer o SSA. Bom, antes de começarmos, eu tenho certeza que você que está aí, né, meu mequetrefe, você já deve ter entrado no ônibus, deve o ônibus ter acelerado, ter freado, e você já deve ter tido seu corpo sendo projetado para frente quando o ônibus freia, ou projetado para trás quando ele acelera. É ou não é, mequetrefe? Eu sei que você balançou a cabeça dizendo sim, ou você já deve ter usado o cinto de segurança. E qual é a necessidade do cinto de segurança? Bom, para que você entenda essa e outras coisas, vamos primeiro fazer uma viagem no conceito de física e entendemos primeiro o que significa a força. Conceito esse que é extremamente importante. Até porque a gente fala de força todos os dias e, na verdade, a gente não sabe definir direitinho, né? Você sabe definir? Vou te dar 3 segundos. Olha aí, tá vendo? Eu sabia, mequetrefe, que você não tinha essa segurança do que era força. Vamos lá. Quando a gente fala de força, nós estamos falando de uma grandeza física classificada como vetorial. Isso significa que ela precisa de intensidade, direção e sentido, sendo representada por um vetor. A força é a grandeza física que promove uma interação na matéria que vai gerar uma aceleração ou deformação. Você pode ver aí nas imagens que você tem aí um jogo de tênis, de beisebol, né? Apesar que a gente não tem beisebol aqui, mas observe que o momento que a pessoa dá a raquetada na bola, você tem aí uma projeção de força, ou então quando um avião precisa pousar, que ele abre um paraquedas, ou então uma colisão de um carro no poste. Misericórdia. Bom, quando a gente fala então dessa força, para a gente medi-la, a gente vai precisar de um equipamento chamado de dinamômetro. Lembrando que é importante você entender que na unidade do Sistema Internacional de Medidas, a força ela é o quilograma metros por segundo ao quadrado. Isso faz com que a gente represente e simbolize pela expressão de Newton, uma letra N maiúscula. Bom, quando a gente fala então do conceito de força, veja que elas estão no nosso cotidiano. Quando um carro ele vai frear, ele precisa de uma força. Quando você chuta uma bola, quando você puxa uma bola, quando você está lá na academia, né, mequetrefe? Eu sei que você está querendo ficar fortinho. Vamos agora trabalhar os nossos neurônios para que ele também fortaleça. Ah, gostou aí? Eu tenho certeza que você riu, eu tenho certeza. Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender que quando a gente fala de força, nós precisamos classificá-la. Existem 2 tipos de interação de força. Nós temos a força de contato, que o nome já está dizendo, né? A força quando há o contato físico. Lembrando que esse contato pode ocorrer também de 2 maneiras. O contato quando existe o deslocamento, que nós vamos passar a chamar de trabalho, ou seja, a força contínua, e também a força de contato quando há apenas o empurrão, o peteleco, que a gente vai chamar disso de impulso. Então, força de contato, já está dizendo, né? Aquela força que precisa ter o contato físico. E o outro grupo de classificação de forças são chamadas de forças de campo, que são aquelas forças que não há o contato físico, são forças que há uma interação à distância. Por exemplo, quando você pega 2 ímãs e que você brinca com ele, eu tenho certeza que você já deve ter percebido que existe uma atração entre esses 2 ímãs. Bom, sabendo então que força é uma grandeza vetorial, é importante que você entenda que na existência de mais de uma força, será necessário que a gente encontre uma força resultante, ou seja, que a gente resuma a ação de todas as forças em apenas uma. Essa força única a gente vai chamar de resultante. Lembrando que a força resultante é uma soma vetorial. Aí você deve estar se perguntando, Paulinho, o que diabo é uma força vetorial? Força vetorial é aquela que o somatório depende da direção e do sentido do vetor. Então, vem comigo que você vai entender. Por exemplo, se você tiver 2 forças que têm a mesma direção e no mesmo sentido, essas forças elas serão somadas.
Ou seja, a soma vetorial não necessariamente significa que você vai somar, ou seja, a operação matemática da adição. Isso significa que você vai juntar os vetores e, de acordo com os sentidos, é que você vai fazer a operação. Então, se esses dois vetores estiverem no mesmo sentido, você vai somar os vetores e a força resultante é a soma normal deles. Vou botar aqui um exemplo para você. Ó, você tem aí dois blocos, letra A e letra B. Veja que no primeiro bloquinho, na letra A, você tem uma força de 3 newtons e 4 newtons. Então, como elas estão na mesma direção e sentido, aí você diz, Paulinho, não entendi não. Preste atenção na pontinha da seta, veja que elas estão na mesma orientação. Então, você vai somar. Então, quanto vale a força resultante? Ah, tenho certeza que você já acertou. 3 mais 4 vai dar 7 newtons. E na letra B, aí você diz, Paulinho, mas está diferente porque a força está mais na frente e agora? Gente, não interessa. Como fosse uma grandeza vetorial, não importa a posição dela. O que vale é a direção e o sentido que ela tem. Perceba que mesmo sendo uma figura diferente, mas também iremos somar 20 com 10, 30 newtons seria a força resultante. E aí agora a gente entra no segundo caso, ou seja, quando as forças estão com a mesma direção, mas o sentido contrário. E nesse caso, você já deve estar entendendo aí, né? Você vai subtrair. Só que, para que você nunca erre, lembre que na subtração, a força que tiver o maior valor numérico vem na frente. E aí você tem que lembrar, né? Essa resultante que você vai encontrar, ela vai ter a mesma direção e o sentido da maior força. Lembrando que a gente só vai subtraí-las. Vamos ver um exemplo comigo? Então, por exemplo, na letra A, você tem aí duas forças que estão no sentido contrário. Perceba a orientação da flecha. Uma tem 4 newtons, outra tem 3 newtons. Então, você vai subtrair 4 menos 3 e a resultante vale 1 newton apontado para onde? Para onde, Paulinho? Na direção da força de 4 newtons. Veja que na letra B, você tem aí agora duas forças que também estão no sentido contrário, uma de 25, a outra de 5 newtons, e a gente vai subtraí-las 25 menos 5. Viu aí? A maior sempre vindo na frente. Lembrando que essa resultante ela vai estar na direção e o sentido da maior força. Mas agora a gente vai entrar num caso que aí te prepara. Meu pequeno gafanhoto, te prepara que agora o kisuke vai ferver, porque na terceiro caso, a força ela vai estar formando um ângulo entre si. Na grande maioria das vezes, esse ângulo é de 90 graus. Formando 90 graus, você vai usar o velho e bom teorema de Pitágoras, ou seja, a resultante ao quadrado é igual às duas forças elevadas ao quadrado e sendo somadas. Bom, como você pode ver aí na figura, você tem o F1 e o F2 formando 90 graus e vamos ter uma resultante, ou seja, a diagonal dessas forças. Bom, vamos ver um exemplo. Você tem aí na letra A 16 newtons e 12 newtons. Perceba que elas estão formando um ângulo de 90 graus, elas são perpendiculares. Bom, o que você vai fazer? Você vai pegar 12 ao quadrado, vai pegar 16 ao quadrado. Bom, 12 ao quadrado fica quanto? 144. Eu sei que você fala primeiro do que eu. 16 ao quadrado, 256. Você vai somar os dois valores, ficando 400. Raiz quadrada de 400 vai dar 20 newtons, ou seja, a resultante ela tem um valor de 20 newtons. Bom, agora é com você. Vamos tentar fazer essa letra B? Vamos comigo. Quais são as duas forças? Perceba que elas estão perpendiculares. Então você vai pegar 8 ao quadrado, que vai dar quanto? 64. Olha aí, tá vendo? Você já tá fera nisso. 6 ao quadrado, 36, somando as duas, ficando 100. E agora a gente tira a raiz quadrada desse valor. E aí, aprendeu direitinho? Bom, agora que você já sabe como calcular essa força resultante, a gente vai entrar nas leis de Newton. Lembrando que Newton, na sua essência, no livro Princípio, ele não escreveu a primeira, a segunda e a terceira lei. Ele apenas explicou o movimento de uma forma contínua e por volta do século, no finalzinho do século XIX, é que houve essa separação entre três leis. Lembrando que a primeira lei, chamada inércia, a segunda lei, lei fundamental da dinâmica, e a terceira lei, a chamada ação e reação. Vamos estudar cada uma a uma comigo. Vamos lá? Bom, na primeira lei de Newton, nós temos o seguinte conceito. É importante que você tenha que as forças resultantes de um sistema se anulem. Então, só teremos a primeira lei de Newton quando as forças do sistema se anularem. Pois é. Então, quando essas forças do sistema resultante for zero, se o objeto estiver parado, ele não tem um porquê de se mover, logo ele permanece parado. Mas, se ele já estiver em movimento e essa
resultante for zero, o que é que vai acontecer? Ele não vai ter força para que ele pare, então ele continua em movimento. Só que esse movimento é um movimento cuja a aceleração é zero. E isso faz com que ele seja um movimento uniforme. Tá lembrado disso? Bom, todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que ele seja o quê? Forçado a mudar aquela direção do seu estado. Pois é, e isso quem é que faz? É a força. Muito bom. Então, vejam que essa primeira lei de Newton, a resultante é igual a zero, fazendo com que a velocidade seja constante. Então, nós temos dois parâmetros. O objeto parado permanece parado, o objeto em movimento estará em movimento, sendo esse um movimento uniforme. Muito bem, vamos seguir então, porque agora, ó, presta atenção, porque a gente vai ver alguns exemplos práticos da inércia no nosso cotidiano. Ó, tá aí um cavalo quando ele freia num salto de obstáculo e o cavaleiro foi lançado para frente. Olha aí aquela situação que eu perguntei lá no início da aula do busão. Você tá lá naquele busão lotado, cheio de gente, e o motorista olhou para você e disse: rapaz, eu vou sacanear esse mequetrefe, freou e você foi jogado para frente. Lembrando que você foi para frente porque quem freia é o ônibus e você não tem um sistema de freio ABS, tração nos seus pneuzinhos dos pés. Pois é, então isso faz com que você continue com o mesmo movimento. Olha aí, eu quero trazer para você esses dois vídeos. Ó. Veja que o exemplo, que no momento que a pessoa ela atinge o suporte da bolinha, a bola permanece parada, e veja esse outro vídeo ao lado, que na hora que a bolinha bate, o objeto permanece em repouso. Nós temos aí também, ó, essa outra situação. Perceba que quando a bola bate no dinossauro, ó, essa imagem ela foi filmada frame a frame. Ah, gostou? Ah, moleque. E olha aí aquela imagem do velho busão. Pois é, isso são exemplos práticos da primeira lei de Newton, a inércia. Bom, e aí está a importância do cinto de segurança, né? Lembre que quando você está num veículo, a velocidade que o veículo se encontra é a mesma que você está. Então, se um carro está a 100 km por hora, pois é, mequetrefe, você também está a 100 km por hora. Se o carro vier a frear, você continua com essa velocidade. E isso é a importância do cinto de segurança. E ó, tá aí uma questãozinha para que você verifique. Quando o cinto de segurança é colocado de maneira correta, a maior parte de sua força de resistência é aplicada sobre a caixa torácica e a pelvis. Pois é. Parte do corpo relativamente resistente, uma vez que os cintos se estiverem de uma boa parte do corpo, a força não fica concentrada em uma área pequena. Assim, como não há, ou seja, causar nenhum tipo de dano. Além disso, o tecido do cinto de segurança é feito de um material flexível, permitindo que ele leve um certo esticamento, ou seja, ele sofre um certo alongamento, um pouco significa que a parada não seja tão abrupta, ou seja, tão rápida. Os cintos de segurança permitem que você se movimente apenas um pouco para frente. Caso contrário, você colidiria com o volante ou com o para-brisa, né? Pois é, as propriedades do cinto de segurança descritas no texto anterior protegem os passageiros do efeito de uma lei da física denominada, olha aí, mequetrefe, eu sei que você já respondeu, letra A, o princípio da inércia. E veja na segunda questão, ó, analisa a sequência da tirinha, especialmente no quadro final, que nos leva imediatamente ao quê? Veja que você tem uma zebra correndo e ele freia bruscamente e todos aqueles anéis pretos da zebra foram deslocados para frente. Que princípio é esse? É o princípio da conservação? Fala sério, mequetrefe, não faça isso comigo, não me mata de coração, não faça a barba ficar mais branca do que já está. Veja aí que a resposta é rápida. Princípio da independência dos movimentos é esse? Princípio geral na matéria denominada inércia, letra B. Eu tenho certeza que você acertou essa. Bom, dando sequência, a gente vai agora para a segunda lei de Newton, quando agora a gente fala da interação dessa força que vai gerar a aceleração, ou seja, a força ela vai ser obtida pelo produto da massa vezes a aceleração. Veja aí uma ideia de um cabo de guerra onde tem várias pessoas, cada uma dessas pessoas está aplicando uma força. Então, quando a gente fala da segunda lei de Newton, estamos falando da interação da força do objeto
que gera o produto da massa vezes a aceleração. E isso vai trazer para a gente alguns questionamentos. Por exemplo, veja aí que quando nós aplicamos uma força em um objeto, esse objeto ele sofre uma aceleração ou desaceleração. Veja aqui nessa imagem em câmera lenta, a bolinha, ela antes de se movimentar, ela sofre uma deformação. E quem está provocando essa deformação é a aceleração que foi gerada pela força. Pois é, você sabia disso? Ah, fala sério. Tá aprendendo coisa nova agora. Vamos lá. Bom, é interessante que você entenda que essa relação da força, ela vai nos gerar certas relações de proporcionalidade. Por exemplo, se você tem um bloco e aplica uma força, ele vai se mover diretamente proporcional àquela força que você aplicou. Se você mantém o mesmo bloco e você dobra a sua força, o que vai acontecer é que a aceleração vai ser dobrada. Pois é, mas se você pega o objeto e coloca ele aumentando a sua massa, o que você vai ter é uma aceleração reduzida pela metade. E essa é a proporcionalidade. Eu gostaria que depois você pausasse esse vídeo e analisasse figura a figura para que você entendesse essa proporcionalidade. Eu tenho certeza que quando terminar essa aula, você vai fazer uma belíssima revisão. Bom, agora a gente vai finalizar a terceira lei de Newton, chamada ação e reação. Lembrando que essa força é uma daquelas, a lei mais errada. Pois é uma das mais conhecidas, porém uma das mais errôneas. Sabe por quê? Porque as pessoas acham que a reação é você dizer, você me bateu, eu vou lhe bater de volta, porque para toda ação tem uma reação. Calma, meu pequeno gafanhoto, deixe de ser mequetrefe, isso não é uma reação, isso é uma agressão. Ah, moleque, sabe por quê? Porque a reação ocorre no momento do contato da força com o objeto. Então, para toda ação, existe uma reação com a mesma intensidade, a mesma direção, mas os sentidos opostos. Lembrando que algo importante, o objeto que aplica a ação, ele não tem a força de ação saindo dele. O que ele vai ter é a força de reação. Por exemplo, veja nessa imagem. Você tem um martelo que vai bater um prego. O martelo aplica a força no prego, então o martelo aplicou uma força de ação, onde essa força de ação vai estar sobre o prego. O que é que o prego vai fazer? Vai aplicar a reação. Essa reação vai estar sobre o martelo. Então é importante vocês entenderem que são ações diferentes. E aí você tem um exemplo da ação e reação, como um foguete, por exemplo. Quando ele sai da atmosfera e que as forças gravitacionais elas reduzem, sejam praticamente a zero, os motores e parte da sua fuselagem não são mais necessários. Então eles são arremessados para trás, porque lançando-os para trás, ele vai ser deslocado para frente, obedecendo à terceira lei de Newton. E aí, lembre-se, reagir a uma ação não é a reação, e sim uma agressão. A terceira lei de Newton, ela fala apenas da ação e reação. Então, nesta aula de hoje, nós podemos aprender que temos 3 leis de Newton. A primeira lei, a inércia; a segunda lei, a lei fundamental da dinâmica; terceira lei, ação e reação. Vimos que força é a interação aplicada nos objetos que gera uma aceleração e que essa força ela usa o dinamômetro para poder medi-la. Vimos que a força ela pode ser uma força tanto de contato quanto de campo. Bom, por hoje nós vamos encerrar essa aula das leis de Newton. Se prepara que vem mais uma próxima aula falando de trabalho sobre essas forças. Um grande abraço, muito obrigado por você me receber na sua casa. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.